Livro no Invisível. De Leon Denis, 1903. Capítulo 20. Primeira parte. Aparições e materializações de espíritos. São os fenômenos de aparição e materialização os que mais vivamente impressionam os experimentadores. Nas manifestações de que precedentemente nos ocupamos, o espírito atua por meio de objetos materiais ou de organismos estranhos. Vamos agora apreciá-lo diretamente em ação. Cônscio de que entre as provas de sua sobrevivência nenhuma é mais convincente que sua vida terrestre, vai procurar o espírito reconstituir essa forma por meio dos elementos fluídicos e da força vital auridos nos assistentes. Em certas sessões, na presença de médiuns dotados de considerável força psíquica, vêm-se formar mãos, rostos, bustos e mesmo corpos inteiros, que têm todas as aparências de vida, calor, tangibilidade, movimento. Essas mãos nos tocam, nos acariciam ou batem, mudam de lugar os objetos e fazem vibrar os instrumentos de música, esses rostos se animam e falam, esses corpos se movem e passeiam por entre os assistentes. Pode-se agarrá-los, palpá-los, depois, eles se desvanecem num repente, passando do estado sólido ao fluídico, após efêmera duração. Assim como os fenômenos de incorporação nos iniciam nas leis profundas da psicologia, a reconstituição das formas de espíritos nos vai familiarizar com os estados menos conhecidos da matéria, mostrando-nos que ação pode a vontade exercer sobre os imponderáveis. Ela nos fará penetrar nos mais íntimos segredos da criação, ou, antes, da renovação perpétua do universo. Sabemos que o fluido universal, ou fluido cósmico etéreo, representa o estado mais simples da matéria, sua sutileza é tal que escapa toda a análise. E, entretanto, desse fluido procedem, mediante condensações graduais, todos os corpos sólidos e pesados que constituem a base da matéria terrestre. Esses corpos não são tão densos, tão compactos como parecem. Com a maior facilidade os atravessam os fluidos, assim como os próprios espíritos. Estes, pela concentração da vontade, secundados pela força psíquica, os podem desagregar, dissociar-lhes os elementos, restituí-los ao estado fluídico, depois transportá-los e os reconstituir em seu primitivo estado. Assim se explica o fenômeno dos transportes. Percorrendo sucessivos graus de sua rarefação, a matéria passa do sólido ao líquido, depois ao estado gasoso, e finalmente ao estado de fluido. Os corpos mais duros podem assim voltar ao estado etéreo invisível. Em sentido inverso, o fluido mais sutil se pode gradualmente converter em corpo tangível e opaco. Toda a natureza nos mostra o encadeamento das transformações que conduzem a matéria, do éter mais puro ao mais grosseiro estado físico. À medida que se rarefaz e se torna mais sutil, a matéria adquire novas propriedades, potências de intensidade progressiva. Disso nos fornecem exemplos os explosivos, as radiações de certas substâncias, o poder de penetração dos raios catódicos, a ação a grande distância das ondas hertzianas. Por ele somos levados a considerar o éter cósmico o meio em que a matéria e a energia se confundem, o grande foco das atividades dinâmicas, a fonte das inesgotáveis forças que a vontade divina impulsiona e donde se expandem, em ondas incessantes, as harmonias da vida e do pensamento eterno. Pois bem, e aqui vai a questão adquirir amplitude inesperada, a ação exercida pelo poder criador sobre o fluido universal para engendrar sistemas de mundos, vamos de novo encontrá-la num plano mais modesto, porém submetida a leis idênticas, na ação do espírito a reconstituir as formas transitórias que estabelecerão, aos olhos dos homens, sua existência e identidade. As próprias nebulosidades, agregados de matéria cósmica condensada, germens de mundos,
e que na profundeza dos espaços nos mostram os telescópios, vão reaparecer na primeira fase das materializações de espíritos. É assim que a experimentação espírita conduz às mais vastas consequências. A ação do espírito sobre a matéria nos pode fazer compreender de que modo se elaboram os astros e se consuma a obra gigantesca do cosmo. Na maior parte das sessões, distinguem-se, ao começo, cúmulos nebulosos em forma de ovo, depois, listões fluídicos brilhantes, que se desprendem, quer das paredes e do soalho, quer das próprias pessoas, se avolumam pouco a pouco, se alongam e se tornam formas espectrais. As materializações são infinitamente graduadas. Os espíritos condensam suas formas de modo a serem primeiramente percebidos pelos médiuns videntes. Estes descrevem a fisionomia dos manifestantes e o que descrevem é depois confirmado pela fotografia, tanto a claridade do dia como a luz do magnésio. 189. Início da nota do redator. 189. Aksakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 1. Fim da nota do redator. Sabe-se que a placa sensível é mais impressionável que o olho humano. Num grau superior a materialização se completa, o espírito torna-se visível para todos, deixa-se pesar, seus membros podem deixar impressões e moldes, em substâncias plásticas. Em tudo isso a fiscalização deve ser muito rigorosa. É preciso preservar-se cuidadosamente de todas as causas de erro ou ilusão. Convém por isso recorrer, tanto quanto possível, aos aparelhos registradores e à fotografia. Vejamos, em primeiro lugar, os casos em que foi possível conseguir na placa as imagens de espíritos, invisíveis para os assistentes. Se têm sido cometidos numerosos abusos e fraudes, nessa ordem de fatos são abundantes, em compensação, as experiências e os testemunhos sérios. O acadêmico inglês Russell Wallace, experimentando em sua própria casa, com pessoa de sua família, obteve uma fotografia do espírito de sua mãe, em que um desvio do lábio constituía uma prova convincente de identidade. O médium vidente havia descrito a aparição antes de terminada a pose, e verificou-se que era exata a descrição. 190. Início da nota do redator. 190. A. Russell Wallace, Les Miracles et le Moderne Spiritualisme, página 255. Fim da nota do redator. O pintor Tissot, célebre pelas ilustrações de sua vida de Jesus, obteve uma prova que não é menos admirável, a fotografia de um grupo composto do corpo físico e do corpo fluídico do médium, desdobrado, simultaneamente, com a de um espírito desencarnado e do experimentador. 191. Início da nota do redator. 191. Revue Parisiense, junho de 1899. Fim da nota do redator. Análogas comprovações foram feitas pelos doutores Thompson e Moroni, pelos professores Boutlerov e Rossi Pagnoni e pelo Sr. Berti, de Bristol. Todos eles adotaram as mais minuciosas precauções. Pode-se ler em Animismo e Espiritismo, de Aksakoff, capítulo 1. A narrativa minuciosa das experiências do Sr. Berti. Na primeira série dessas experiências, uma forma humana se desenhou na placa 18ª exposição. Mais tarde, o Dr. Thompson se associou às investigações e obteve-se uma série de cabeças, perfis e formas humanas, ao começo vagas, depois cada vez mais distintas, todas as quais haviam sido previamente descritas pelo médium em transe. Às vezes operava-se às escuras. Aqui está o que diz Aksakoff. 192. Início da nota do redator. 192. Aksakoff, obra citada, capítulo 1. Fim da nota do redator.
Nessas experiências nos achamos em presença, não de simples aparições luminosas, mas de condensações de uma certa matéria, invisível à nossa vista, e que ou é de si mesma luminosa ou reflete na placa fotográfica os raios de luz, a ação dos quais a nossa retina é insensível. Que se trata aqui de uma certa matéria, prova o fato de que ora é tão pouco compacta que deixa ver através das formas das pessoas presentes, ora é tão densa que cobre a imagem dos assistentes. Num dos casos a forma aparecida é negra. Como se vê, Aksakov acredita conosco que se não poderiam explicar essas manifestações sem a existência de um fluido, o éter, substância manipulada por seres inteligentes invisíveis. É o que imprime ao fenômeno, pensa ele, um duplo caráter, ao mesmo tempo material, no estrito sentido da palavra, e intelectual, pela intervenção de uma vontade que trabalha artificialmente essa matéria invisível, com determinado fim. Müller, fotógrafo profissional, obtinha nas placas as imagens de pessoas falecidas. Intentaram-lhe um processo por dolo, mas não pôde ser descoberta fraude alguma e o fotógrafo ganhou a questão. Não somente o inquérito judiciário estabeleceu o fato da produção, nas placas, de figuras humanas invisíveis à vista desarmada, como também 12 testemunhas declararam ter reconhecido nessas figuras as imagens de parentes seus já falecidos. Mais ainda, 5 testemunhas, entre as quais o grande juiz Edmondes, depuseram que haviam sido produzidas, e foram reconhecidas, imagens de pessoas que em vida nunca se tinham fotografado, 193. Obteve-se mesmo, no caso do Sr. Bronson Murray, 194, a efígie de pessoas falecidas, na ausência de toda testemunha que as houvesse conhecido na terra. Início da nota do redator 193. Aksakov, obra citada, capítulo 1. 194. Idem, e Bidem. Fim da nota do redator. Conseguiu-se fotografar as sucessivas fases de uma materialização. Em meu poder conservo uma série de reproduções, que devo à gentileza do Sr. Volpi, diretor do Vecilo, de Roma, cuja integridade está acima de qualquer suspeita. Representam as aparições graduais da forma de um espírito, muito vaga à primeira exposição, depois cada vez mais condensada e, por último, visível para o médium, ao mesmo tempo em que impressiona a placa fotográfica. Recordemos agora alguns dos casos em que a aparição é simultaneamente visível para todos os assistentes e para o médium, o que torna impossível qualquer equívoco. O espírito materializado tem todas as aparências de um ser humano, move-se e anda, conversa com as pessoas presentes e, depois de ter participado alguns momentos de sua vida, se desvanece lentamente, funde-se, por assim dizer, às suas vistas. É primeiramente o caso de Katie King, forma feminina que durante alguns anos se manifestou em casa de Sir William Crookes, da Sociedade Real de Londres, e de que já tivemos ensejo de falar, 195. Início da nota do redator 195. Ver Leon Denis, depois da morte, capítulo 19, William Crookes, Recherche sur l'espiritualisme, Passim, e Aksakov, obra citada, capítulo 1, b. Fim da nota do redator. Várias vezes tem-se procurado insinuar que W. Crookes se havia retratado de suas afirmações. Ora, eis o que dizia ele, a propósito desses fenômenos, em seu discurso no Congresso para o Adiantamento das Ciências, British Association, realizado em Bristol, em 1898, e do qual era presidente. 30 anos se passaram, depois que publiquei as narrativas de experiências tendentes a demonstrar que, fora de nossos conhecimentos científicos, existe uma força posta em ação por uma inteligência que difere da inteligência comum a todos os mortais.
Nada tenho que retratar, mantenho minhas observações já publicadas. Posso mesmo acrescentar-lhes outras muitas. A senhora Florence Marryat, autora de grande nomeada, inseriu, numa de suas obras, 196, uma descrição minuciosa das sessões de croquis, de que era das mais assíduas testemunhas. Eis aqui um fragmento. Início da nota do redator 196. Folha Marryat, Le Monde des Esprits, 1894, tradução do Etito com Stigleven, Utrecht, agosto de 1902. Fim da nota do redator. Assisti diversas vezes às investigações feitas pelo Sr. Crookes, para se convencer da existência e da aparição. Vi madeixas escuras de Florence Cook esparsas no chão, diante da cortina, à vista de todos os assistentes, enquanto Katie passeava e conversava conosco. Vi, em várias ocasiões, Florence e Katie, ao pé uma da outra, de sorte que não posso ter a mínima dúvida de que eram duas individualidades distintas. No correr de uma sessão, pediu-se a Katie que se desmaterializasse em plena luz. Consentiu em submeter-se à prova, embora nos dissesse em seguida que lhe havíamos feito muito mal. Foi encostar-se à parede do salão, com os braços estendidos em cruz. Acenderam-se 3 bicos de gás. O efeito produzido em Katie foi terrífico. Vimos-la ainda durante um segundo apenas, depois, ela desvaneceu-se lentamente. Não posso melhor comparar a sua extinção que a uma boneca de cera derretendo-se ao calor de um braseiro. Primeiramente, os 2 lados do rosto, vaporizados e confusos, parecia entrarem um no outro, os olhos se afundavam nas órbitas, o nariz desapareceu e a fronte se desmanchou. Os membros e o vestido tiveram a mesma sorte, ia tudo caindo no tapete, como uma coisa que desmorona. À luz dos 3 bicos de gás, olhávamos fixamente para o lugar que Katie King havia ocupado. Reproduzimos essas descrições a fim de mostrar o grande poder de desagregação que exerce a luz sobre as criações fluídicas temporárias e a necessidade das seções obscuras, em certos casos, apesar dos inconvenientes que apresentam. A esse respeito, o Sr. Camille Flammarion estabelece a seguinte comparação, escrevendo na Revue de 1906. Aqui está, num frasco e em volume igual, uma mistura de hidrogênio e cloro. Se quereis que a mistura se conserve, é preciso, seja ou não de vosso agrado, que o frasco permaneça na obscuridade. Tal é a lei. Enquanto ali ficar, ela se conservará. Se, entretanto, movido por uma fantasia pueril, expuserdes essa mistura à ação da luz, uma violenta explosão se fará subitamente ouvir, o hidrogênio e o cloro terão desaparecido e encontrareis no frasco nova substância, o ácido clorídrico. E, com acerto, concluireis, a obscuridade respeita os 2 elementos, a luz os aniquila. Outro caso célebre, que reúne os melhores elementos de certeza, as mais concludentes provas, 197, é a aparição de Stella Livermore, falecida, a seu marido, o banqueiro Livermore, em Nova York, de 1861 a 1866, em 388 sessões, dirigidas por um outro espírito que, a si mesmo se designava pelo nome de Dr. Franklin. Início da nota do redator 197. Veraxakoff, Animismo e Espiritismo, capítulo 4. Fim da nota do redator. O fenômeno se completa com uma série de provas de caráter persistente. Uns 100 ditados são escritos por Stella, sob as vistas de seu marido, em cartões trazidos e marcados por ele. Graças a uma luz misteriosa que envolvia o fantasma, o Sr. Livermore reconhecia a mão, as feições, os olhos, a fronte, os cabelos da escrevente.
Sua fisionomia, diz ele, era de uma beleza sobre-humana e olhava-me com inefável expressão de felicidade. Esses fatos são antigos e já têm sido muitas vezes relatados. Não podíamos, entretanto, deixá-los esquecidos, em razão de sua importância e da extensa repercussão que se lhes tem dado. Vamos apresentar outros mais recentes. Já não se trata apenas de formas insuladas que aparecem, mas de grupos de espíritos materializados, cada um dos quais constitui uma individualidade distinta do médium. Formas, de compleição e dimensões diferentes, se mostram ao mesmo tempo, se organizam gradualmente às expensas de uma massa fluídica nebulosa e, por fim, se dissolvem de repente, depois de terem intervindo alguns instantes nos trabalhos e nas conversas dos experimentadores. O Dr. Paul Gibier, diretor do Instituto Pasteur, de Nova York, apresentou ao Congresso de Psicologia de Paris, em 1900, extensa memória acerca das materializações de fantasmas, 198, obtidas por ele em seu próprio laboratório, na presença dos preparadores que o auxiliam habitualmente em seus trabalhos de biologia. Início da nota do redator 198. Resenha oficial do 4 Congresso Internacional de Psicologia, Paris, Félix e Alcan, editor, 1901, página 675, reproduzido em extenso em Análise de Ciências Psíquicas, do Dr. Darieux, fevereiro de 1901. Fim da nota do redator. Muitas senhoras de sua família assistiam, além disso, a essas experiências. Tinham por encargo especial vigiar a médium, Sra. Salmon, examinar-lhe os vestidos, pretos sempre, ao passo que os fantasmas apareciam de branco. Foram tomadas todas as precauções. Empregava-se uma jaula metálica, cuidadosamente fechada, com porta de ferro presa por um cadeado. Durante as sessões, a médium era encerrada nessa jaula, cuja chave o Dr. Gibier conservava em seu poder. Por excesso de precaução, colava-se um selo postal francês no orifício do cadeado. A jaula era completada com um gabinete formado de cortinas. Outras vezes, só o gabinete era utilizado, sem a jaula. Numerosas sessões se efetuaram nessas condições, das quais somente uma relataremos, porque resume todas as outras, 199. Início da nota do redator 199. Análise de Ciências Psíquicas, Marco Abril de 1901. Fim da nota do redator. No dia 10 de julho de 1889 a médium, Sra. Salmon, é colocada no gabinete e amarrada à cadeira. Passam-lhe, além disso, uma fita em volta do pescoço, fixada por um nó cirúrgico. As extremidades da fita passam por 2 orifícios abertos no forro do gabinete e são amarradas uma a outra por um duplo nó muito apertado, bem longe do alcance da médium, que está vestida de preto. Diminuiu-se a luz, mas distinguiam-se os objetos. Aparições incompletas de braços, bustos e feices se produzem a princípio. Formas inteiras, vestidas de branco, lhe sucedem. Suas compleições variam, desde uma forma de criança, a pequena Maldi, aos fantasmas de elevada estatura. Vêm depois formas femininas, delgadas e graciosas, ao passo que a médium é pessoa de seus 50 anos, bem nutrida. Entre aquelas, aparece uma figura masculina, alta e barbada. Eilan, um espírito de voz forte, que distribui vigorosos apertos de mãos aos assistentes. Essa mão, apertada pela do Dr. Gibier, dissolve-se pouco a pouco sob a pressão recebida. Tais aparições se formam à vista dos experimentadores.
Distingue-se ao começo um ponto nebuloso, brilhante e móvel, que se dilata e prolonga em forma de coluna, depois é um tonelada. Este muda-se num perfil de senhora, coberto com um véu, e por fim uma encantadora figura de moça, esbelta e delicada, se esboça, se condensa. Passeia por entre os assistentes, cumprimenta, aperta as mãos que se estendem para ela, depois do que a aparição se desmorona como um castelo de cartas. Por um momento ainda se distingue uma cabeça graciosa que emerge do soalho e em seguida tudo desaparece. No mesmo instante, o Dr. Gibier apalpa a médium, que se conserva em seu lugar, amarrada, no gabinete. Dá-se toda a força à luz, as fitas são examinadas, estão intactas e é preciso algum tempo para as desatar. Essas formas se movem e falam. Dão os nomes, Blanche, Lélia, Musiquita, etc. Esta última toca uma guitarra. Todas conversam com os assistentes, suas vozes se fazem ouvir em todos os pontos da sala. Quanto aos tecidos de que se vestem as aparições, elas mesmas afirmam produzi-los com o concurso de elementos tirados às roupas do médium, parcialmente desmaterializadas. Numa sessão, o espírito Lélia forma com um sopro, aos olhos dos assistentes, um tecido leve de gaze branca, que se estende pouco a pouco e termina por cobrir todas as pessoas presentes. É um exemplo de criação pela vontade, que vem confirmar o que dizíamos no começo deste capítulo. De onde vêm essas aparições, e qual é a sua natureza? O Dr. Gibier Nulo vai dizer: os fantasmas, interrogados, declararam todos ser entidades, personalidades distintas do médium, espíritos desencarnados, que viveram na Terra, e cuja missão é demonstrar-nos a existência da outra vida. Uma particularidade, entre outras, nos vai demonstrar que esses espíritos têm todo o caráter humano. As formas, diz Gibier, se mostram a princípio muito tímidas e é preciso captar-lhes a confiança. A identidade de um desses espíritos foi positivamente estabelecida, a de Blanche, falecida parenta de duas senhoras que assistiam às sessões. Ela era sobrinha de uma e prima de outra. Ambas puderam abraçá-la repetidas vezes e conversar com ela em francês, língua que a médium não compreende. O Dr. Gibier notou que as manifestações variavam de intensidade, na proporção do volume de forças fornecido aos espíritos pela médium, e se produziam, conforme o caso, a maior ou menor distância da jaula ou do gabinete onde estava a médium sentada. No decurso de uma sessão ocorreu um fato surpreendente. A médium, em transe, encerrada na jaula, foi encontrada do lado de fora, ao terminar das experiências. Segundo as explicações dadas pelo espírito Elan, a porta da jaula havia sido desmaterializada e logo reconstituída por agentes invisíveis. 200. É esse um caso notável de desagregação e reconstituição da matéria, que convinha assinalar. Início da nota do redator. 200. Análise de Ciências Psíquicas, Marco Abril de 1901. Fim da nota do redator. Outros testemunhos, não menos importantes, foram coligidos pelo Congresso Espiritualista de Paris, em 1900. Na sessão de 23 de setembro, o Dr. Bayol, ex-governador do Dahomey, senador e presidente do Conselho Geral das Bocas do Ródano, expôs com clareza os fenômenos de aparições observados, de 1º de janeiro de 1899 a 6 de setembro de 1900, numa quinta de Alice Campes, em Arles. 201. Início da nota do redator. 201. Ver resenha do Congresso Espírita e Espiritualista, de 1900, páginas 241 e seguintes. Lei Marie, editor. Fim da nota do redator.
Visitamos, depois disso, o cemitério romano de Alice Campos, Campos Elíseos, onde se alinham, entre os teixos e terebintos, sob o límpido céu da Provença, extensas filas de sarcófagos antigos. Vimos a sepultura de Escela, de quem se vai tratar, e lemos a seguinte inscrição: a minha filha Escela, morta aos 17 anos, na própria noite de seu noivado. Foi numa quinta próxima, construída com pedras tumulares, que se fizeram as experiências do Dr. Baiol, em presença de eminentes personagens, como o prefeito das Bocas do Ródano, um general de divisão, o grande poeta Mistral, autor da Mireille, doutores em medicina, advogados, etc. Os fenômenos começaram pelos movimentos de pesada mesa, que girava na sala com grande ruído. Viram-se depois dois globos luminosos circunvagar e refletirem-se nos espelhos, o que demonstrava sua perfeita objetividade. O Dr. Baiol teve a ideia de evocar o espírito Acela, a jovem romana, morta no tempo dos Antoninos. Apareceu uma chama, que se dirigia para ele e lhe pousou na cabeça. Com ela conversou como se o fizesse com uma pessoa viva, e a chama se agitava de modo inteligente. Viam-se, às vezes, até 10 a 12 chamas, que pareciam inteligentes e iluminavam toda a sala. Estaríamos alucinados? Interroga o Dr. Baiol. Éramos, algumas vezes, 19, e creio que é difícil alucinar-se um velho colonial como eu. Mais tarde, em Higueres, a cela se tornou visível e deu uma impressão do rosto em parafina, não em côncavo, como costumam ser os moldes, mas em relevo. Produziram-se depois transportes, chuvas de pétalas de rosa, de folhas de figueira e louro, que enchiam os bolsos do narrador. Foi ditado um poema em idioma provençal e desferidas melodias num bandolim, sem contato aparente. Os médiums, pessoas iletradas, obtiveram fenômenos de escrita em grego. Outras vezes se produziram efeitos físicos de grande energia. Um dos médiums foi projetado no ar, a uma altura de 4 metros, e tornou a cair sobre a mesa, sem nada sofrer. Minhas experiências, disse Dr. Baiol em seu memorial, 202, foram rodeadas de todas as precauções possíveis. Início da nota do redator, 202. Resenha do Congresso Espírita e Espiritualista, de 1900, páginas 203 e 204. Fim da nota do redator. Há na França uma coisa formidável, um terrível monstro, que mete medo aos franceses e que se chama ridículo. A um velho colonial como eu permitireis que o afronte. Estou convencido de que tenho razão e não devo ter medo de dizer a verdade. No correr dos anos de 1901 e de 1902, toda a imprensa italiana se ocupou com uma série de sessões dadas pela médium Eusapia Palladino, no Círculo Minerva, em Genova, em presença dos professores Lombroso, Morcelli F. Porro e do arguto escritor, conhecido em toda a península, extremamente céptico a respeito do espiritismo, A. Vassalo. Diretor do século XIX. 10 sessões se efetuaram. Depois de numerosos fenômenos físicos e vários casos de levitação, 203, formaram-se aparições. Eis como o Sr. Vassalo as descreve em seu jornal, 204. Início da nota do redator, 203. Ver capítulo 17. 204. Século XIX, de Genova, artigos de 21 a 25 de junho de 1901. Fim da nota do redator. O fenômeno dura tempo demasiado longo, para que possa ser atribuído alucinação, parcial ou coletiva. Por cima da cabeça do médium mostra-se uma mão branca, num gesto de adeus a todos os assistentes. Para favorecer o desenvolvimento do fenômeno, apaga-se a luz, que impede a materialização.
sinto imediatamente atrás de mim o indubitável contato de uma pessoa, 2 braços me cingem com ternura e afeto, 2 mãozinhas débeis, proporcionadas à mão entrevista, me tomam a cabeça, acariciando-a, uma luz misteriosa me ofusca e recebo longos e repetidos beijos, ouvidos por todos. Só pode ser meu falecido filho Naldino, e agora que se acende uma vela, uma silhueta se desenha ao meu lado, representando exatamente as feições do meu menino falecido. Essa forma permanece imóvel durante alguns segundos. A 4ª sessão nos mostra o fenômeno em seu ponto culminante. Naldino aparece novamente. A princípio, um demorado abraço, durante o qual sinto a forma de um rapaz, franzina, comprimir-me, depois, uma multidão de beijos, percebidos por todos, e palavras em dialeto genovês. O médium só fala o napolitano, que todos ouvem e que tem um timbre particular sobre que não me posso enganar, Papa mil, intercaladas de exclamação de alegria, udiu. De repente, o contato com o invisível, tão visível, entretanto, parece querer desvanecer-se, como que se vai evaporar. Depois, novo abraço. Recebo 3 longos e apaixonados beijos, e a voz me diz: estes são para mamãe. Convidam-nos a acender de novo a lâmpada elétrica, e, como se o invisível nos quisesse dar uma derradeira prova de sua presença, um fenômeno, entrevisto em precedente sessão pelo professor Lombroso, se renova. Percebemos todos uma forma humana, de perfeita semelhança com a já designada, abrir os braços e cingir-me. Uma de suas mãos toma-me a mão direita, enquanto com a esquerda seguro sempre o médium, que, como todos pudemos certificar-nos, estava reclinado na cadeira, em hipnose profunda. Em certas noites são múltiplas as aparições. Perfis indistintos, contornos de cabeças, sombras obscuras se desenham num fundo escassamente iluminado, fantasmas brancos, de extrema tenuidade, se mostram nos lugares escuros da sala. O professor Morcelli reconhece a sombra de sua filhinha, morta aos 11 anos. O Sr. Bozano sente uma delicada mão de mulher o apertar, o acariciar, 2 braços lhe cingem o pescoço. Uma voz débil, mas distinta, pronuncia um nome que é para ele uma revelação de além-túmulo. Durante todo esse tempo, o médium, acordado, geme, dirige súplicas aos seus amigos invisíveis e pede-lhe socorro. Seus sofrimentos chegam a tal ponto, que é preciso suspender as experiências. No curso de uma sessão dirigida pelo Dr. Morcelli, professor de psicologia na Universidade de Gênova, durante a qual o médium, depois de minucioso exame de suas vestes, foi amarrado em uma cama, 5 formas materializadas apareceram em meia luz. A última era de uma senhora, envolta em gaze transparente e trazendo nos braços uma criancinha. Outra figura de moça, cuja sombra projetada pela luz do gás se desenhava na parede, cumprimentou, e a sombra acompanhou todos os movimentos da forma. 205. Início da nota do redator. 205. Revue des Études Psychiques, setembro de 1902, página 264. Fim da nota do redator. Travou-se viva polêmica entre vários jornais a respeito dessas experiências. Numa de suas réplicas, assim se exprimia o professor Morcelli: declaro que o espiritismo merece ser plenamente estudado pelos sábios e, por minha parte, confesso que nele creio inteiramente. Eu, o materialista obstinado, eu, o intrépido diretor de um jornal intransigente e positivista, pretenderiam fazer-me passar por vítima de uma alucinação ou por neófito crédulo? Ah, vassalo, numa conferência feita posteriormente em Roma, na sede da Associação da Imprensa,
perante um público de escola, sob a presidência do Sr. Lusati, antigo ministro, expôs desassombradamente todos os fatos a que acabamos de aludir e afirmou as aparições de seu filho falecido. César Lombroso, finalmente, o célebre professor da Universidade de Turim, em sua obra Hipnotismo e Espiritismo, tradução Rossigneux, no capítulo intitulado Fantasmas, depois de relatar as aparições obtidas no curso das sessões de Eusápia, por Vassalli Morselli, assim se exprime. Obtive eu próprio uma bem comovedora aparição. Foi em Genova, em 1882. Eusápia não parecia, nesse momento, em condições de produzir grande coisa. Pedindo-lhe ao começo que fizesse mover-se em plena luz um pesado tinteiro, objetou-me em tom vulgar: de que servem tais ninharias? Eu sou capaz de te fazer ver tua mãe. Pouco depois, na meia obscuridade produzida por uma lâmpada de vidros encarnados, vi destacar-se da cortina uma silhueta, envolta num véu e de bem pequena estatura, como era minha pobre mãe. Fez o giro completo em torno à mesa e se deteve ao pé de mim, sorrindo e me dirigindo palavras que os outros ouviam, mas que, em consequência da minha surdez, não pude perceber. Extremamente comovido, peço-lhe que repita, e ela diz: César, filho meu, o que, confesso, me surpreende bastante, porque de preferência costumava ela dizer, em sua língua veneziana, mio fiol. Depois a meu pedido faz novamente o giro em torno à mesa e me envia um beijo. Nesse momento, Eusápia estava bem segura por seus dois vizinhos e, ao demais, sua estatura excede pelo menos 10 centímetros a de minha mãe, que me tornou a parecer ainda menos distinta, enviando-me beijos e me falando em mais 8 sessões, nos anos de 1906 e 1907, em Milão e Turim. Massaro, de Palermo, numa sessão, a 26 de novembro de 1906, em Milão, viu aparecer seu filho, que tomou amplamente nos braços e o abraçou. Já não tem conta as aparições e materializações de espíritos. Têm sido observadas em todos os países por numerosos experimentadores. Em Tours, pude eu mesmo observar uma delas, que descrevi em meu livro Cristianismo e Espiritismo, capítulo 9. Nesse caso, a forma era vaga e sombria, não caminhava, deslizava pelo solo. Às vezes, porém, as aparições revestem todos os caracteres de uma beleza ideal. O Sr. Georg Larsen, numa carta dirigida ao Eco, 206, jornal que se publica na Suécia, descreve a aparição de sua esposa Ana, falecida 24 de março de 1899. Início da nota do redator 206. Ver Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, maio de 1901, página 672. Fim da nota do redator. O fenômeno ocorreu em Berlim, em 1901, em presença da princesa Karadja, da condessa de Moltke e outras pessoas. Redigiu-se um memorial, que foi assinado por todos os assistentes. O Sr. Larsen assim se exprime. Abriram-se as cortinas, deixando ver um espetáculo maravilhoso. Vimos elegante mulher, vestida de noiva, com um longo véu branco que lhe caía da cabeça aos pés, mas que véu! Parecia tecido de aéreos raios luminosos. E como eu lhe reconheci as feições! Há 12 anos me conduzia ao altar essa mulher, então viva. Como era formosa, com o véu sobre os cabelos negros e a estrela brilhante ao alto da cabeça. Ouvi em torno de mim exclamações de assombro. Meus olhos se conservaram fixos no adorado rosto, até que de novo cerraram-se as cortinas. Um momento depois reapareceu ela, tal como costumava estar em nossa casa, caminhou até mais perto de mim e levantou os braços estendidos.
Os cabelos negros formavam a mais bela moldura em torno do seu rosto, estava com os braços nus e tinha o esbelto corpo envolto num longo vestido de um branco de neve. Fitava-me com seus olhos luminosos, eu tornava a encontrar sua atitude e sua expressão afetuosa, era minha mulher viva, mas a aparição total tinha uma beleza e uma harmonia singulares, um conjunto idealizado, que um ser da terra não possui. Murmurei o seu nome. O sentimento de uma felicidade inexprimível se apoderava de mim. Ela deslizou silenciosamente até ao gabinete, cujas cortinas se cerraram de novo. A sala estava bem iluminada, os assistentes se conservaram sérios e calmos, o médium permaneceu visível em sua poltrona, ao lado e durante todo o tempo da aparição. A pedido do Sr. Larsen, foi-lhe deixado um pedaço do véu, que ele ainda conserva em seu poder. Esse véu, diz ele, de um tecido delicado, foi urdido com matéria igual a que emprega o espírito para se tornar visível e tem sua origem nas radiações do corpo humano. Em sua crítica aos fenômenos de aparição, recorrem quase sempre os detratores do espiritismo à teoria da alucinação. É uma explicação, por igual, cômoda e vaga, e antes uma palavra oca, destinada a dissimular a penúria de argumentos de contraditores em apuros. Conviria antes de tudo definir precisamente o que é alucinação. É, dizem, uma aberração dos sentidos. Mas o campo de nossas percepções é tão limitado, tantas coisas na natureza escapam aos nossos sentidos imperfeitos, que nunca sabemos, nos casos controvertidos, se não se trata de objetos percebidos por sentidos mais sutis, mais apurados que os da generalidade dos homens. Como vimos, grande número de manifestações espíritas baseia-se em fotografias ou moldes, que, confirmando sua autenticidade, excluem toda a possibilidade de ilusão. Aksakoff obteve fotografias de uma forma de espírito materializada, que amparava nos braços o médium Eglinton, imerso em profundo transe num estado de completo esgotamento. Todos os assistentes distinguiam a aparição, de elevada estatura, de barba preta e penetrante olhar, 207. Em casa da senhora de Esperance, em Gotemburgo, obtiveram-se, em 1897, numerosas fotografias de espíritos, na presença de Aksakoff e de outros experimentadores, 208. Início da nota do redator 207. Ver Animismo e Espiritismo, capítulo 1, 4, d. 208. Ver Desperance, no País das Sombras, Lei Marie, editor, 1899, com fotografias dos espíritos Leila, Yolanda, Anieli, etc., páginas 255, 310 e 312. Prefácio de Aksakoff. Fim da nota do redator. Moldes de membros materializados são obtidos em parafina derretida, moldes sobre os quais é, em seguida, calcado um modelo em gesso, que reproduzem em relevo, com perfeita exatidão, todas as particularidades anatômicas da forma. As mãos, moldadas por esse processo, não têm relação alguma com as dos médiuns. O professor de geologia Denton as obteve de tamanhos diferentes, desde mãos gigantescas que excediam as dimensões de mãos humanas, até dedos de criancinhas. Como medida de fiscalização, as experiências foram feitas numa caixa fechada à chave lacrada, previamente examinada por todos os assistentes. A operação se efetuou em plena luz, estando o médium constantemente vigiado, e os relatórios foram assinados pelos experimentadores, entre os quais se achavam o professor Denton, o Dr. Gardner, o coronel Kopp, EP Sargent, literato bem conhecido nos Estados Unidos, etc., 209. Início da nota do redator 209. Ver Aksakoff, obra citada, capítulo 1, d. Fim da nota do redator.
Idênticas experiências foram feitas com o mesmo resultado pelo Sr. Reimers, de Manchester, sendo a cabeça e as mãos do médium presas num saco de filó, amarrado na cintura. Os agentes ocultos são visíveis ao mesmo tempo em que o médium. Numa sessão, foram simultaneamente vistos este último e 4 formas materializadas, tendo cada uma fisionomia e sinais particulares que a distinguiam das outras figuras. Apresentavam-se aos assistentes, após a operação da moldagem, e os convidavam a retirar eles mesmos as luvas de parafina de suas mãos e os revestimentos de seus pés materializados. 210. Início da nota do redator. 210. Veraksakov, obra citada, capítulo 1, d. 1. Fim da nota do redator. Toda fraude se torna ao demais impossível pelo fato de que, estando a parafina a ferver, não haveria mão humana que lhe pudesse tolerar a excessiva temperatura, como não poderia igualmente retirar-se do molde, sem quebrar-lhe ou, pelo menos, estragar-lhe a forma, delicada e extremamente quebradiça, enquanto a mão oculta parece desmaterializar-se no próprio molde.